Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TVI News. Eu e você aqui às 10 horas no canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo em todo o sul e extremo sul da Bahia. Por isso, te agradeço por mais uma semana, você iniciando aqui na TVI. Você que nos assiste também através do nosso canal do YouTube, não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias chegamos aqui com muitas notícias, muitas informações e quadros especiais. Saúde, esporte, direito, qualidade de vida, política e muito mais. Tudo isso aqui na telinha da TVI. E se você ainda não segue a gente através do nosso Instagram, entra lá, TVI Play Oficial. Segue a gente, acompanha tudo que rola nos bastidores e a nossa programação ao vivo, TVI Play Oficial. Através também do nosso portal, você consegue acessar todo esse conteúdo, tanto ao vivo quanto as nossas reprises. Ou seja, uma coleção especial sobre o assunto que você quer assistir, claro. Dá para pausar, voltar, adiantar, dá para você assistir no conforto da sua casa, levando as crianças para a escola, no seu dia a dia, e tudo isso aqui na telinha da TVI, através do nosso portal também, tviplay.com.br. Liga aí, olha, a câmera do seu celular, aponta então para o QR Code que aparece aqui na tela e, claro, você será direcionado até o nosso conteúdo, nosso portal com muitas notícias, muitas informações. Hoje também é dia que, além de Agosto Lilás, falar sobre mulher e, claro, conscientizar. Até porque esse é um mês de luta, um mês de prevenção, que nós mulheres temos sim que falar e, claro, ouvir quem entende do assunto e consegue também tratar aí, olha, com toda a beleza, com todo o charme que só a mulher tem. Hoje é dia de PQP aqui também, hein? Tonezinha, bom dia. O que você trouxe aí pra gente hoje? Bom dia, Pérola, bom dia a todos. Bom, o assunto do momento não poderia deixar de ser é a morte brutal das 3 mulheres na Praia dos Milionários em Ilhéus. A repercussão não é só regional nem local, é nacional. Outro assunto que a gente vai continuar falando é a COP30, que continua com problema de hospedagem. E o governo vai investir mais de 200 milhões também para contratar, inclusive, navios de luxo para hospedar delegações estrangeiras que virão à COP30 em Belém em novembro. Outro assunto interessante que eu vou abordar aqui é a ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco. É Franco? É Marielle, né? A irmã da Marielle, não é isso? A Aniele. Ela agora foi nomeada para integrar o Conselho de Administração da Indústria Metalúrgica. Ela é educadora e professora de inglês. Se ela entende de coisa de ferro, não sei. Pérola. Olha, e hoje a gente vai bater um papo aqui super interessante e importante. Esse é um mês de consciência, um mês de luta contra, então, a violência de gênero, a qualquer tipo de violência que a mulher venha a sofrer. Seja ela patrimonial, psicológica, verbal, aquela física que deixa os roxos, as marcas. E claro que a gente agora nesse mês tem visto muitos casos por aí. Mas quem está conosco aqui hoje é a subtenente da Ronda Maria da Penha, Ângela. Muito bom dia, Ângela. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Pérola. Muito bom dia a você, a todos. E a gente está aqui para bater um papo sobre um mês que é temático, né? É um mês de suma importância, mas a gente tratar de coisas que estão nos escandalizando aí cada dia. A gente tem coisa muito séria para discutir, para falar. Olha, a gente viu esse caso, esse é um caso que dói em todas nós mulheres, né? Quando uma de nós morre, todas nós sangramos. Na sexta-feira, quando saiu a notícia, e acredito que você de casa também acompanhou, eram 3 moças, mãe, filha e uma amiga da família, que também é uma pedagoga. Elas trabalharam juntas em uma escola na rede municipal de Ilhéus. Elas saíram em uma tarde normal. Acredito que todos nós, né, acredita que a praia é um lugar muito gostoso de se estar, aquele ventinho, aquela brisa gostosa, você pisar na areia molhada, aquele som. Era um dia, então, que elas decidiram passar a tarde passeando com o cachorrinho.
As imagens de segurança mostram então que elas passam por uma cabana, elas estão ali até mesmo com o cachorrinho, uma fica mais para trás, depois chega junto, ou seja, num dia muito tranquilo, muito normal para todas elas. E a família espera então que elas retornem para casa. Só que aí é que entra o problema. Elas saíram da residência delas, foram para esse passeio na Praia dos Milionários, em Ilhéus, um destino muito requisitado aqui no extremo sul da Bahia, muito conhecido. Foram vítimas então de um crime brutal. O corpo das 3 mulheres foram encontrados no dia seguinte, na tarde de sábado. Era por volta ali então de 3 horas da tarde, quando a equipe do DPT chega até o local para fazer a remoção dos corpos. As imagens e até mesmo o que já foi falado pela polícia é de que o corpo estava muito machucado. Tinha sinais ali de esfaqueamento e, além de tudo, o animalzinho estava próximo ao corpo. O animalzinho estava ali, esteve presente, acredito que no momento ali da luta corporal também, aquele susto para todas elas. Olha aí, essa imagem mostra as 2 professoras, aí a mãe e filha, Maria Helena e a Alexandra. Olha aí, a gente consegue ver, é uma tristeza, foi um crime brutal, bárbaro, e que chocou não só a nossa região, mas a nível nacional, e deixa um alerta para todas nós. Ontem aconteceu também, olha, um protesto em frente ao Opaba, ao Hotel Opaba, localizado ali em Ilhéus, na Zona Sul, bem próximo ao local onde o corpo das vítimas foi encontrado. Olha, esse protesto, ele traz aí as marcas de uma morte tão cruel, tão dolorosa. E não é só Mariana, Alexandra e Helena mortas. Agosto é um mês de prevenção, é um mês de luta, um mês de combate. E a gente vê casos, olha, que repercutem e que, claro, existem muitos outros que ficam aí nos bastidores que ninguém nunca viu. Quantas mulheres são mortas todos os dias no Brasil? O Brasil é um dos países que mais mata mulheres. A Bahia desponta como um estado muito violento. A gente tem aqui Ilhéus, com casos horríveis, Itabuna, com feminicídio todos os dias. São mulheres que apanham, são mulheres que vivem aí, olha, em cárcere privado, mulheres que têm a sua vida vitimada. Muitas delas se tornam vítimas fatais. A gente não dá mais para aceitar. Era um local onde tinha um fluxo intenso de pessoas dentro do clube. Ali próximo também tem muitas cabanas. Por que eu estou contextualizando isso para você? Para você conseguir entender que existem alguns casos de discussão entre mulher, esposo, ou até mesmo você escuta vozes ali e você percebe que é uma discussão, que é uma briga, uma desavença, e por vezes até, Ângela, essas pessoas nem se metem. Não vai até o local, dizem que estão com medo, tudo bem, você tem o receio pela sua vida. Agora você ouve vozes, você percebe ali um embate, uma discussão, e você nem sequer fazer uma denúncia, chamar a polícia, com certeza a voz de alguma dessas mulheres foi escutada por alguém. Não é possível, a gente não pode aceitar que nenhuma pessoa escutou, que ninguém percebeu nenhum movimento, nada de estranho por lá. A gente fala de 3 vidas que foram tiradas abruptamente. 3 mulheres que estavam num passeio pela praia. Uma praia que estava movimentada, inclusive o circuito de segurança de uma das cabanas que elas passaram, a gente vê que tinham pessoas ali sentadas. Ou seja, que pessoas viram. E não só elas estavam caminhando na tarde de sexta-feira em Ilhéus. Uma cidade turística, uma cidade onde tinha acabado de sair de um feriado, então as pessoas estavam sim ainda indo para a praia, fazendo suas caminhadas. Era uma tarde, dando início ao final de semana, então obviamente tinham pessoas também passando. Então fica esse alerta para quem está em casa. Não é você meter a sua vida lá, né? Como o povo fala, olha, briga de marido e mulher, não mete colher, mete a colher sim.
E quem resolve é a polícia. Por isso a gente tem somente uma coisa aqui a ser falada a você, mulher, a você que presencia, a você que sofre e a você que já ouviu. Quem omite algum tipo de violência contra a mulher é tão criminoso, é tão culpado quanto. Então, se você vê um vizinho, a sua vizinha gritando, sofrendo, apanhando, você se cala. Vai para uma festa, vê uma agressão, você se cala, você omite, você é criminoso. Tanto quanto quem fez o ato. Tanto quanto quem está fazendo o ato. Então, não dá para a gente aceitar. Esse daí é um protesto, olha, que a gente vê ali quantas mulheres, quantas famílias, quantas pessoas perderam aí suas filhas, suas mães, irmãs, vítimas de feminicídio. Ângela, eu queria que você falasse um pouco desse mês que é tão emblemático, um mês que para nós mulheres é um mês de resistência. Porque todos os dias uma de nós morre, todos os dias uma parte feminina é tirada da sociedade. E claro, a gente tem que ir a essa luta, a gente tem que realmente trazer para o nosso dia a dia, né? Não é só no mês de agosto, que é o mês Lilás, mas uma luta diária, porque é uma sobrevivência diária. A mulher, ela não vive mais, eu digo que a mulher sobrevive. A gente já anda em alerta. Para quem pega corridas por aplicativo com desconhecidos, já anda em alerta. Eu particularmente pego bastante, eu já fico super assustada, mandando a localização. Se eu estou em algum lugar, percebo alguém olhando muito ali, ó, não sei se é um assalto, não sei o que pretende fazer, ou se é somente um olhar, mas a gente já fica assustado. Eu acredito que todo cuidado é pouco. Agora, para esse mês, o que você falaria para as mulheres? Porque um exemplo como esse, um dia tranquilo, em que vai a uma praia, como se proteger, Ângela? Pérola, você pontuou coisas importantíssimas quando a gente fala sobre violência contra a mulher. Mas antes da gente falar sobre violência contra a mulher, você pontuou coisas extremamente necessárias para a gente garantir a nossa integridade física. A gente estava conversando há pouco e, de fato, esse mês tem sido um mês assustador, quando não deveria ser. E eu não falo isso por conta da temática, eu não falo isso por a gente estar num mês de campanha, mas é porque assusta, de fato, a crescente dos números dos crimes cometidos. E quando a gente fala de violência contra a mulher, de crimes que são cometidos contra a mulher, e que chegam num nível desse de cercear a vida de uma mulher, assusta mais ainda. E acredite que até para nós das forças de segurança, a gente se assusta. Eu, enquanto mulher policial, eu me assusto. Eu estou me recordando aqui que quando eu vi essa notícia dessas 3 vítimas em Ilhéus, e quando se noticiou logo que os corpos foram achados, eu me parei durante um longo tempo tentando refletir e entender o que é que está acontecendo. E a gente não acha resposta. O que desespera mais, o que entristece, é a gente não achar resposta para um nível tão brutal de violência. Os níveis brutais de violência, na verdade, né? Agora há pouco vocês colocaram uma mulher segurando um cartaz, calaram 3 na sexta-feira. Mas todos os dias nós, na condição de mulher, estamos sendo caladas. Todos os dias, a todo tempo, nós estamos sendo caladas. E a gente precisa começar a se incomodar com isso. Por que nós precisamos ser silenciadas? Por que nos silenciam tanto? Por que nos calam tanto? Por que a nossa vida tem que ser ceifada todo o tempo? Por que a gente tem que ser vítima de violência todo o tempo? Tem alguma coisa errada. E a gente precisa começar a se questionar. Porque esse final de semana foram essas 3 mulheres. No sábado, sabe lá Deus quantas outras. No domingo, sabe lá Deus quantas outras. Quantas serão hoje até o final do nosso dia? E a gente precisa se incomodar, a gente precisa começar a
se preocupar, porque isso não é assunto da cidade vizinha, não é assunto da casa vizinha, não é assunto de um amigo que era amigo de um amigo nosso, entende? A gente está à mercê dessas coisas acontecerem dentro da nossa casa. A gente está sentado assistindo TV ou dormindo e daqui a pouco nós somos vítimas, ou um familiar nosso é vítima de uma violência brutal desse nível. A gente tem que começar a se incomodar, a gente tem que começar a se questionar. Algo precisa ser feito. E, como eu costumo dizer, o silêncio, apesar de estarem tentando silenciar as mulheres todos os dias, eu afirmo veementemente, o silêncio não é a melhor resposta para isso que estão fazendo com nós mulheres. A gente precisa começar a falar sobre, discutir, se incomodar, se questionar. O silêncio nunca vai ser a resposta. O silêncio mata. Talvez esse silêncio é que seja um dos pontos de partida para que nós entendamos o que está nos acontecendo na condição quanto mulher. A gente precisa começar a falar. Olha, esse daí é um ponto em que toca todos nós, né? Eu acredito que esse silêncio é o que mata. É de fato o que mata. Quantas mulheres já morreram e esses casos nunca ganharam notoriedade? Eu acho que a importância hoje, a relevância das redes para que mulheres tenham vozes, para que elas consigam falar, denunciar. E, além de tudo, mulher apoiar mulher. Quando aconteceu aquele caso em que a moça foi agredida brutalmente pelo companheiro dentro de um elevador, ela fala no depoimento dela, em uma entrevista, que eles já estavam discutindo antes de entrar no elevador e que a intenção dele era ir para a casa da vítima. Ela pensou, olha, eu já sou vítima dele todos os dias, de diversas formas. Aqui no elevador tem câmera, eu não vou sair daqui de dentro. Tanto que ela fala que ela se aproxima, ela encosta as costas e ela fica ali. E essa câmera pega em 35 segundos mais de 60 socos. 35 segundos. Um homem de quase 1,80 m, forte, lutador, fisiculturista. Além dele ter feito esse crime, cometido esse ato horrível, nojento, odiondo, ele ainda pega o rosto dela. E além de toda essa cena, quando chega até a mídia, a gente entra nos comentários e vê mulheres perguntando, mas será que ela fez o quê? Por que que ele fez isso com ela? Qual foi o motivo da discussão? Mas será que ela não viu? Porque ela não saiu a tempo desse relacionamento. Mulher que aponta a outras mulheres que estão sendo vítimas de homens. Hoje, é como você disse, é na casa do lado. Hoje, é lá em São Paulo, em Ilhéus, no vizinho da rua de trás. Ontem você foi na festa e viu a mulher passar por isso. Amanhã você não sabe quem é. Quantas de nós? A pergunta é, quantas de nós? Enquanto a gente, quanto mulher, não se apoiar, não ajudar umas às outras, vai continuar aumentando. Porque pior do que quem faz o ato é quem vê, apoia. Porque apoiar não é você bater no ombro e falar, você é homem, você fez isso, não. É quando você vê o crime e você se cala. É quando você vê uma mulher sofrendo e você vai, aponta, pergunta por que ela não saiu daquele relacionamento. Olha, mas terminaram, ela denunciou, depois foi lá, tirou a queixa, depois isso, depois aquilo. Existem coisas que só a vítima sabe o que ela passou. Existem traumas que ficam para o resto da vida. Ela teve o seu rosto dilacerado, destruído, os ossos da face, a mandíbula, passou por uma cirurgia de quase 20 horas, muito perigosa inclusive, a vida dela estava em risco ali também. Serão marcas que ficarão para o resto da vida. Então cabe a mim e a você apoiar, incentivar e dar a mão a outra mulher. Esse é um mês que a gente fala, é um mês que você consegue ver as quantidades. Gente, é uma quantidade assim exorbitante. É todo dia. E não é só em agosto. A gente vê os casos agora aumentando. Mas não é só em agosto.
Talvez sejam porque as mulheres estão criando a voz, a força, a resistência. Eu queria entender também, Ângela, um outro ponto. Além da importância da defesa pessoal para a mulher, além dela também entender que se ela foi vítima de uma violência doméstica, patrimonial, seja em qual nível for, ela ainda tem a vida. A vida ainda pode voltar a ser bonita, ela pode encontrar uma pessoa que de fato seja digno do amor, da companhia, que valorize ela. Ela ainda pode, construir uma família, ser feliz. E mais do que construir uma família ou encontrar alguém que realmente seja digno, ela tem ela mesma. E além de ter ela mesma, ela também tem a Ronda Maria da Penha. Hoje o trabalho desempenhado aqui na cidade, eu queria entender com você. Nos casos de violência doméstica, onde é prestado o boletim de ocorrência, a vítima pede então a medida protetiva, como é feito esse processo de ronda? Então, Pérola, a gente está falando de violências. Como você pontuou, violência não é a única, a violência física não é a única. Violência, quando a gente fala de violência, quando a gente pergunta para qualquer mulher, o que é violência? É quando o homem, ele agride fisicamente uma mulher. É a violência que é mais comumente conhecida. Eu vou fazer um apanhado muito rápido até chegar na ronda. Nós temos 5 tipos de violência tipificados na lei, que já estão configurados como crime. E eu costumo dizer, eu acredito muito de que a violência física, antes do feminicídio, é o ponto final antes das outras violências são cometidas. Então, assim, a violência psicológica é a primeira violência que é cometida por esse agressor e ela é a mais destrutiva. A depender do contexto, ela é pior até do que a violência física. A violência psicológica é aquela que vai desconstruir você como mulher. O agressor, ele vai usando de subterfúgios e ele vai entrando na mente dessa mulher. Ele fala coisas, ele verbaliza, ele faz ela acreditar em coisas de forma tal que essa mulher, ela perde a autoestima, ela perde a própria identidade, ela deixa de fazer coisas que ela gosta. Aliado a isso vem a violência moral, que é quando ele verbaliza xingamentos, quando ele destrói a reputação dessa mulher, quando ele usa palavrões, quando ele usa palavreados para justificar a própria violência. Então, é a violência moral. Vem a violência patrimonial, quando essa mulher está querendo sair desse ciclo de violência e ela quer ir embora, e esse agressor, ele subtrai o celular dela para ela não pedir socorro. Quando ele esconde os documentos dela para ela não ter como ir para um outro lugar, porque a gente não consegue fazer nada sem um documento de identidade. Ele esconde a documentação para que ela fique refém dele mesmo e não consiga sair. Quando ele toma posse de propriedades, de bens dela, tudo aquilo que é de uso pessoal e intransferível e ele toma posse. É a violência patrimonial, então essa mulher fica refém dele, não tem para onde ir, fica em casa. São as questões quando envolvem filhos, por exemplo, que a mulher, como é que eu vou para a rua, como é que eu vou sair se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho os meus documentos e eu tenho filhos e eu não tenho para onde ir. E essa mulher fica no ciclo de violência. Aí vem a violência física, muitas das vezes porque a explosão da violência, desse convívio já está tão gritante. Aliado a isso vem a violência sexual, que muita gente não sabe que entre casais existe os crimes de estupro, que é quando eu, esposa, não estou com vontade de ter relação sexual com meu esposo e ele me obriga. E ele me diz que eu, como mulher dele, como esposa, tenho que fazer as minhas obrigações como tal. Então, se eu não estou com vontade de ter relação sexual, eu tenho que satisfazer os desejos dele. Então, onde apenas um se satisfaz e a outra pessoa é obrigada a isso, está ali, sim, se cometendo o crime de estupro. Poucas mulheres sabem disso. Então, assim, a gente
fez um apanhado de várias violências que são cometidas contra a mulher, mas a mulher, ela, quando entende que está dentro de um ciclo de violência, e esse ciclo é o que mais prende a mulher, principalmente quando se fala de violência psicológica. As questões de dependência emocional são muito grandes. Existem registros muito grandes, crescentes. Mas essa mulher, ainda assim, entendendo que aquele ciclo precisa ser rompido, essa mulher, ela vai e denuncia. Ela toma coragem e faz uma denúncia na delegacia especializada, que é a DEAN, ou em algum outro órgão da rede de enfrentamento e combate à violência, que pode ser Defensoria, pode ser Ministério Público. Essa mulher, ela vai pedir, no momento dessa denúncia, uma medida protetiva em seu benefício, que são medidas para manter esse agressor afastado dela e que garantem a ela a preservação da sua integridade física, emocional, psicológica. Aí entra a Ronda Maria da Penha. A Ronda, ela trabalha com o serviço de fiscalização a mulheres que têm medida protetiva de urgência. Então, aquela mulher que tem uma medida protetiva, o Poder Judiciário encaminha esse processo para a gente faz contato com essa vítima, oferece os nossos serviços de fiscalização, rondas, contato pessoal com ela de forma periódica. A depender do nível de gravidade dessa violência, a gente vai estar ali sempre visitando ela. Existe um regramento dentro dessa periodicidade de visitas. A gente faz visitas no entorno da residência dela, no entorno do bairro dela. A gente está sempre presente, próximo a essa mulher que é vítima de violência. Contatos telefônicos, essa mulher, ela tem um número que é restrito apenas a vítimas de violência, então não é um número que qualquer pessoa tenha. Seria, como a gente conhece, um botão do pânico. Então, se esse agressor ele se aproxima dela, ela vai ligar de imediato para esse número e vai fazer contato com a gente, e a nossa viatura, a nossa guarnição vai deslocar para fazer o atendimento em emergência para essa mulher. O que não desfaz o uso do 190. Relembrando e reafirmando, número de urgência e emergência 190. Não conseguiu naquele momento falar com a Ronda Maria da Penha ou a viatura, a equipe está num atendimento emergencial, 190. Tenho medida protetiva, sou atendida pela Ronda Maria da Penha, meu agressor está aqui agora, me agredindo ou se aproximando ou me causando algum infortúnio. E a central, ela vai encaminhar uma viatura de emergência de forma imediata para atender essa vítima. O que a gente precisa referenciar é medida protetiva, ela afasta sim o agressor. Existem pessoas que não acreditam na eficiência da medida protetiva. Eu não posso dizer com 100% de certeza que a medida protetiva ela vai preservar a vida de uma mulher que é vítima de violência. Mas aqui, pelo menos, em Itabuna, e nos 5 municípios que nós atendemos, com a coordenação do Coronel Robson, que é o comandante, do 15º Batalhão. Desde que a Ronda Maria da Penha foi fundada aqui em Itabuna, em 2017, nós temos 8 anos de existência aqui, atendendo vários municípios além de Itabuna. E o nosso índice de feminicídio é 0. Isso significa dizer que todas aquelas mulheres que têm uma medida protetiva e são acompanhadas pela Ronda Maria da Penha estão protegidas. Nós temos um número elevado de prisões feitas em flagrante delito por descumprimento de medida protetiva. Eficiência tal da guarnição que quando essa mulher aciona através do 190 ou do número funcional, a guarnição, a equipe da Ronda Maria da Penha está lá e efetua a prisão. Nós fazemos diligências. No caso daquele agressor que foi lá, cometeu o descumprimento e ele saiu, não tem 2 minutos que ele saiu aqui. Nós vamos diligenciar até encontrá-lo e prendê-lo. Então, a medida protetiva ela é eficaz.
E as mulheres precisam saber disso, porque dentro da medida protetiva, além do distanciamento físico, tem outro tanto de dispositivos que garantem a segurança dela. Esse agressor não vai poder fazer contato com ela por telefone, por nenhum tipo de rede social, nem por mensagem via Pix, que agora virou moda o agressor mandar um Pix de 1 centavo, 2 centavos e no corpo do Pix fazer uma ameaça. Ele não pode utilizar o telefone de um amigo, de uma pessoa qualquer para fazer contato e ameaçar. É tudo descumprimento. Esse agressor ele tem que ser afastado da casa. Esse agressor, a depender do nível de agressão, ele é proibido inclusive de fazer visitas aos filhos. Às vezes é suspenso o direito de visitação, de aproximação dos filhos. Então, assim, a gente tem uma série de medidas e que a Ronda Maria da Penha atua como fiscalizador para tratar com rigor e garantir que esse agressor não volte a reincidir nos crimes. Olha, quando a gente fala em mulheres que são vítimas de violência doméstica, e um dos pontos que também é muito falado é sobre as questões em que a mulher, por vezes, ela não denuncia. Ou se às vezes ela faz a denúncia, ela retira também. No caso da medida protetiva, a mulher que ela foi vítima da violência doméstica, ela pediu a medida protetiva, foi então atendida ali pela Ronda Maria da Penha. Agora, muitas pessoas ainda seguem com o mesmo pensamento, né, de que, olha, o meu agressor, se eu pedir, se eu for até a delegacia, ele vai continuar me importunando. Hoje, mais cedo, antes de vir para a TV, um caso em São Paulo, a moça foi agredida pelo esposo e ele ameaçou ela antes de sair de casa, falando que se você der queixa, você vai morrer, eu vou te matar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Para uma mulher que é vítima da violência doméstica, até ela entender que ela precisa ser forte, que ela não vai ser julgada, e muito menos que aquele homem é digno do perdão, da desculpa dela, que a polícia está aí para fazer o devido papel, a justiça está aí para cumprir o que realmente ele merece, que é a punição, que é ir para a cadeia, que eu acredito que não tem outro lugar. Mulher não é centro de reabilitação. Quando a gente entender isso, eu acredito que as coisas podem mudar. Mas enquanto ainda houver esse pensamento, o que você diz para quem é vítima ou para quem já passou por esse processo de violência doméstica? Claro que é um trauma que fica para a vida inteira. Você, ninguém vai conseguir tirar o que essa mulher passou, seja lembranças ou qualquer tipo de coisa que ainda assombre ela. Para uma mulher que vive, que é vítima desse ciclo, o que você diria para que ela rompesse esse mal, essa prisão de fato, né? Que a mulher ela fica aprisionada a esse homem, ela não tem força para sair disso. Qual seria o seu conselho? Qual seria realmente a sua palavra hoje para quem nos assiste? Então, Pérola, lembra quando a gente falou da questão da violência psicológica? Que eu disse que ela, às vezes, ela é até pior do que o tapa. Por quê? Porque ela desconstrói a pessoa enquanto ser humano. Ela tira a estima e ela causa modificações emocionais nessa mulher que prendem ela dentro desse ciclo de violência. Então, olha o que acontece. Você colocou uma coisa maravilhosa. Mulher não é centro de reabilitação. É um dos principais pontos. Eu preciso entender que eu não vou mudar ninguém. É fato. Todas as mulheres que dizem assim, eu vou ter paciência, eu vou mudar ele. É o jeito dele, ele é estourado, mas ele é uma boa pessoa. Ele, quando não está bebendo, ele é uma pessoa maravilhosa. Então eu vou ter paciência porque eu sei que ele sóbrio é uma pessoa maravilhosa. E quando ele estiver me espancando, quando ele estiver bêbado, eu vou ter paciência. Dentre outras falas que só nos colocam, só nos aprisionam mais dentro desse ciclo. A única coisa que eu poderia dizer aqui, com certeza, é de que você precisa denunciar. Independente do medo. Eu, na condição de policial,
Eu sempre digo, nos lugares onde eu tenho a oportunidade de levar a fala da Ronda, de falar sobre violência, eu digo que, de uma forma geral, quando a gente trata de violência, o que alimenta o crime é o medo. E isso eu falo de uma forma geral. Quando a gente vê o traficante na esquina, traficando, a gente passa, ou a gente nem passa, ou a gente fecha a porta, fecha a janela, porque a gente não quer ver, porque a gente tem medo do que aqueles criminosos vão fazer, se virem a gente olhando, se virem a gente falando. E o medo nos impede de tomar uma postura, de tomar uma atitude. Não, eu vou fechar minha casa inteira, mas eu não tenho coragem de ligar 190. E tenho medo. E o medo alimenta o crime. E o crime se perpetua e o crime cresce por conta do medo. Trazendo para a realidade de violência contra a mulher não é diferente, é a mesma coisa. Quando eu tenho medo de denunciar aquela pessoa que me bate, que me fere, que violenta o meu corpo, e isso eu falo do estupro, quando eu tenho medo de denunciar aquela pessoa que me trata pior do que bicho, eu só estou alimentando esse agressor a ser cada dia mais agressivo comigo. E se a gente olhar de uma forma bem fria esse cenário, Pérola, o fato de eu denunciar não me isenta de ser vítima de violência. Se você observar, como você exemplificou, se você for dar queixa, eu vou bater em você de uma forma tal que você vai se arrepender da hora que você nasceu. São uma das frases, né? Se você me denunciar, eu te mato. Se você avisar a sua família, eu quebro a sua cara. Frases desse tipo inibem a vítima, impedem que ela denuncie. Entretanto, isso não é uma garantia de que ela não vai continuar sendo vítima. Ela vai continuar apanhando do mesmo jeito. Ela vai continuar tomando murros, socos, chutes, tapas, sendo ameaçada todos os dias no seu cotidiano, sendo violentada psicologicamente, moralmente, sexualmente, seja lá de que forma for. Então, a gente precisa denunciar. A denúncia é o único caminho para que você, mulher, sobreviva. A denúncia é a única coisa que garante que você não vai ser mais um número, que você não vai ser mais uma estatística dentro da estatística do feminicídio. Ano passado nós tivemos quase 1.500 mulheres mortas, vítimas de feminicídio, pela simples condição de serem mulheres. Consegue entender isso? Eu ser morta simplesmente por ser mulher. É muito sério isso. E 1.500 mulheres foram mortas, isso daquelas que chegaram em termos de notificação, porque tem muita mulher sendo morta, vítima de feminicídio, que a gente nem sabe, ou seja, os números são muito maiores. E a gente precisa denunciar essas 1.500 mulheres que foram vítimas de feminicídio. Foram números, infelizmente, de denúncias, só que foram denúncias feitas tarde demais. Então a gente precisa fazer a denúncia o quanto antes, justamente para que a gente não vire estatística. A gente precisa paralisar o agressor. A gente precisa dizer para esse agressor: não, eu não quero mais, eu não suporto mais. Eu preciso ser respeitada. O agosto lilás, ele traz como significado um clamor por respeito. Esse lilás significa respeito. Então a gente está no mês pedindo, implorando, clamando que nos respeitem na condição de mulher. Nós precisamos ser respeitadas. Então você, mulher, que é vítima de qualquer tipo de violência, não é só a violência que fere, que deixa o olho roxo e a carne machucada. Qualquer tipo de violência, aquele cara que pega o seu aparelho celular para ficar fiscalizando com quem você está falando o tempo inteiro, aquele homem que pega a sua bolsa, revira a sua bolsa para ver o que é que tem dentro da bolsa, aquele homem que cheira a sua roupa quando você vem da rua. São coisas que a gente não tem como violência, mas é violência. E o pior de tudo é que ele faz assim: isso é ciúme. E quem ama cuida, quem ama tem ciúme.
E a gente cai nesse conto do vigário e acredita. Então, quando chega em situações exorbitantes da agressão física, por exemplo, esse homem já vem violentando a mulher de forma vil, de forma tão sutil, tão destrutiva, e a mulher não identifica. Ela precisa denunciar. E a denúncia não pode ser feita apenas para violência física, não, mulher. Quando você identificar que é vítima de violência psicológica, denuncie. Peça uma medida protetiva. Você é vítima de violência moral? Denuncie. Peça uma medida protetiva. Violência patrimonial, violência sexual, denuncie o seu agressor. Você precisa denunciar. Você precisa perder o medo. Ficar calada não salva ninguém. O que salva é a denúncia. Se você não tem uma rede de apoio familiar, não tem uma rede de apoio de amigos, você tem a rede de proteção e combate à violência contra a mulher. Nós temos vários órgãos, centros de referência, nós temos N órgãos, instituições e equipamentos que garantem a vida da mulher. E a gente precisa tomar conhecimento disso, para no momento da denúncia a gente saber a quem procurar. E é sobre isso, a gente tem que denunciar. Olha, Toné, tem uma pergunta, Toné? Assim, a lei Maria da Penha, ou não, a ronda aí no caso, ela funciona após o fato consumado, não é isso? Atua só após a partir de uma denúncia, de uma ocorrência. Então, não atua preventivamente, não é isso? Não é papel da ronda, não é isso? De fazer isso, esse papel preventivo. Então, é sempre a partir de uma denúncia. Aí tem a denúncia. Ele foi lá, bateu, agrediu, ela já está sobre a lei, sob a proteção da lei, não é? Mas aí ele volta, como você falou aí, que ele vai, ameaça, vou lhe matar, vou lhe bater. Ele é reincidente. Aí, se ele é reincidente, ele pode mudar realmente a pena? Como é que funciona isso? Se ele volta lá de novo e bate nela várias vezes, ela tem que fazer novas denúncias, é assim? Perfeito. Novas denúncias. É assim que funciona. Nós não atuamos que a gente fala, nós não fazemos o atendimento primário, que seria o primeiro atendimento. É quando a própria vítima, ou um vizinho, ou um familiar, liga 190 e pede o apoio da polícia para parar aquela violência. Entretanto, a partir do momento que é acionado a polícia militar através do número 190, essa mulher ela já tem garantia de atendimento. Fez a condução desse agressor para a delegacia. A depender do nível de gravidade dessa violência, ele sim vai ser liberado. E aí, como você pontuou, ele volta em reincide. Essa mulher ela precisa ir para a delegacia novamente. Fazer nova denúncia. Nova ocorrência. Nós temos falas assim, que dizem, por exemplo, eu denunciei, foi muito veiculado há uns anos atrás, uma mulher que ela fez assim, eu fiz 53 boletins de ocorrência. 53? 53 boletins de ocorrência uma mulher fez com a mesma pessoa. E aí se questionou a atuação do Poder Judiciário sobre esse aspecto. Quando a gente foi ver essa mulher, ela não tinha medida protetiva. Ela fazia as denúncias na delegacia e quando a gente faz essa denúncia na delegacia, tem abertura de inquérito, apuração dos fatos, isso demanda um certo tempo. Só que o que a gente não pode fazer é, por exemplo, pegar um fato como esse, de várias denúncias, e a gente acreditar, por exemplo, que não vale a pena então ir para a delegacia registrar a ocorrência. O que a gente precisa é continuar denunciando. Por quê? Porque quando a gente denuncia, a gente diz para esse agressor que nós tomamos consciência do nível de violência e a que tipo de violência ele está nos submetendo. A gente diz para esse agressor que ele é um criminoso, que ele vai ser penalizado, de imediato ou não, mas ele vai ser penalizado. Demore o tempo que for esse inquérito, essa apuração, mas ele vai ser penalizado e a gente não pode desacreditar nisso. Porque acontece. E aí o que acontece? Essa vítima, ela precisa
depois da delegacia, garantir os seus direitos que estão previstos na Constituição, estão previstos dentro da Lei Maria da Penha. A medida protetiva é o recurso para ela, inicialmente, mais seguro. Inclusive, nós temos mulheres que têm medida protetiva e que o agressor, como a gente tinha falado aqui anteriormente, reincide. Mas ela tem que ir de volta para a delegacia ou procurar a vara crime e fazer uma nova denúncia. O que ela não pode é se calar. Porque, como a gente fala, o que faz o crime crescer, ou seja, o que fortalece esse agressor, é o silêncio da vítima. A gente não pode deixar que esse agressor cresça. A gente não pode deixar esse agressor achar ou ter a certeza de que a justiça não funciona. A justiça funciona. Talvez não na velocidade que nós desejamos, talvez não da forma eficaz como a gente deseja, como a gente sonha, mas a justiça acontece. Infelizmente, em alguns lugares, a gente não tem a continuação da lei como deveria ser. Municípios pequenos, cidades que não têm todos os órgãos da rede. Às vezes ninguém fica sabendo, né? Às vezes ninguém fica sabendo. Não tem nem a quem se dirigir, não tem informação. Exato. Por exemplo, na área rural mesmo, acontece também. Perfeito. Muitas mulheres apanham, mas vai fazer como? Perfeito. Mora numa fazenda isolada, vai fazer como? Exatamente. Dar uma queixa. Aí é onde eu digo, a informação precisa chegar, muitas das vezes no boca a boca. Sabe aquela coisa da gente tá num supermercado e a gente vê, como Pérola pontuou no início da nossa entrevista, às vezes a gente está vendo uma mulher sendo vítima de qualquer tipo de violência. Às vezes o cara deu um grito nela. Às vezes esse homem, ele deu um grito nela no meio da rua. E aí você percebe aquela mulher, ela baixa a cabeça, ela não reage, eu vejo e não faço nada. Outra pessoa vê e também não faz nada. Às vezes essa mulher toma um puxão pelo braço ou pelo cabelo, toma um empurrão e aí a gente não faz nada. Mas se a gente sair do nosso lugar, ir lá e dizer não, você não vai bater nela, não, você não vai gritar nela, eu vou incentivar que outra mulher que está ali sentada, que outra pessoa que esteja ali sentada, também se levante e também vá proteger essa mulher. Essa parede de isolamento entre a violência e a consciência é que não pode existir. Essa conversa, e aí eu costumo dizer que é uma fala ridícula, entre briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente tem que meter a colher sim, a gente precisa meter uma pá, se for preciso. O que a gente não pode deixar é que essa mulher morra. O que a gente não pode deixar é que essa mulher continue sendo vítima, que continue apanhando, que continue sendo violentada sexualmente, que continue sendo violentada psicologicamente. Se você der queixa, eu bato em você. Se você der queixa, eu mato você. Se você der queixa, eu vou pegar alguém da sua família. E a gente tem medo porque a gente quer se preservar. Ameaça às vezes até os próprios filhos, né? Exatamente. Exatamente. E é a violência que está sendo agora trazida à tona sobre a violência vicária que está tramitando aí para se constituir como crime também, que é aquele agressor que fala assim, ele não tem como chegar até a mim, por exemplo, que tem uma medida protetiva, então ele já não pode se aproximar, mas ele ainda continua insistindo em querer me violentar, me agredir. E qual é a forma que ele tem de me agredir? Ele vai me atingir naquele meu ponto fraco. Qual é o ponto fraco da mulher? São os filhos. É o que ela considera de mais importante no mundo. Nós, mulheres, damos a vida pelos nossos filhos. E o instinto de proteção é uma coisa natural, né? Exato. E aí, o que é que esse cara faz? Ele vai mexer justamente nos filhos dessa mulher. Aí ele vai agredir, ele vai abusar sexualmente. Pode raptar, sequestrar. Ele vai fazer várias coisas. Para quê? Para garantir que esse ciclo de violência perpetue e ele continue atingindo essa mulher. Então a gente tem que ter o entendimento de todos os tipos de violência. Infelizmente, nem sempre essas informações chegam e não chegam para esses locais mais recanteados, mulheres de menos instrução. Mas, assim, a gente está numa campanha e é o que eu peço sempre, que não fique só no agosto, porque as mulheres estão sendo vítimas todos os dias
o ano inteiro, o tempo todo. E essa ronda funciona 24 horas? Desculpe aí. Então. Nós funcionamos de segunda a sexta, de 8 às 22 horas. Nós só fazemos esse atendimento a mulheres que são vítimas e que têm medida protetiva. Entretanto, esse número de telefone funcional que eu pontuei, ele está 24 horas ligado à disposição dessas vítimas. Inclusive, eu estou com ele aqui no bolso, porque eu não desgrudo dele. Porque se uma vítima precisar, ela vai ter esse atendimento de imediato. Mas essa vítima de violência, ela tem o 190. O 190 faz esse atendimento primário. A mulher que é vítima de violência, ela vai ter uma equipe da Polícia Militar fazendo esse atendimento, fazendo a condução desse agressor, ou dando apoio a ela para ir até a delegacia, a depender da gravidade, conduz até o hospital, faz todo esse aparato de apoio e acolhimento. Nós temos outros órgãos que funcionam também em caráter administrativo ou num período de 24 horas. O 190 é atendimento 24 horas. No momento que a mulher for vítima de violência, ela pode acionar o 190. O vizinho, a vizinha que está vendo uma mulher sendo vítima de violência, precisa ligar 190. Não é preciso se identificar, não se obriga a pessoa que está denunciando se identificar. Você só não pode se calar, porque de repente, quando eu me tranco em casa e faço de conta que não estou ouvindo aqueles murros, aquelas pancadas na parede, de repente, quando o silêncio vier, talvez essa mulher já esteja morta. Então, é como você pontuou, Pérola, se a gente não faz nada, a gente é tão criminoso quanto quem está cometendo o crime. A vida dessas mulheres que são vítimas está nas nossas mãos. A gente precisa fazer alguma coisa. Estamos sendo cúmplices da violência, né? Estamos sendo cúmplices da violência. O silêncio nos coloca nessa condição de cúmplice. Eu só queria pontuar um outro detalhe, Pérola, que você colocou. De 4 situações que nesses últimos dias, em menos de um mês, a gente presenciou. E isso é um chamamento mesmo para você, mulher, que está nos vendo, para você, homem, que não tolera nenhum tipo de violência, para que vocês venham e sejam os nossos parceiros. Você pontuou o crime em Ilhéus, que foi feito de uma forma brutal. Quando a gente vê as fotos, os vídeos, quando a gente vê aquele corpo esfaqueado, eu me arrepiei quando eu vi. E, para mim, no caso que estou acostumado com várias cenas, me choca ainda. Porque é a condição do ser mulher que mexe com a gente. A gente viu esse cenário. A gente viu o último cenário, que foi daquele fisiculturista que espancou aquela mulher no sofá, ex-namorada, porque ela terminou um relacionamento, e ele não aceitou, ele disse que não aceitava. E o vídeo que circulou foi dele esganando e socando o rosto dela no sofá. Poucas pessoas sabem que a agressão ali continuou, que aquele fato não aconteceu naquele dia. Ele retirou essa mulher daquela casa, ele levou ela para um outro local, ele deixou ela em cárcere durante alguns dias, continuou violentando, espancando, porque ele não aceitava o término. Nós tivemos o caso da mulher no elevador, vítima de 61 socos, e dias antes a gente teve a situação da vítima aqui de Itabuna, que foi vítima daquele espancamento em via pública. Eu quero só chamar a atenção de você, mulher. Observe todos os pontos de agressão que essas mulheres sofreram. Rosto. Quando eu falo da violência psicológica, da violência física, uma está de mãos dadas com a outra. Esse agressor, ele não agride, ele não fere do pescoço para baixo. Ele só vai no nosso rosto. Quando você vê 61 golpes, 61 socos no rosto de uma mulher, o que é que aquele homem queria? Quando a gente viu aqui no caso de Itabuna, o que é que aquele homem queria dando tanto soco no rosto daquela mulher? Quando
esse que a gente ainda não sabe, sobre a situação das 3 vítimas de feminicídio em Ilhéus. Uma das vítimas tem golpes de faca do ombro para cima. Esse fisiculturista só foi no rosto e no pescoço. É para que você, mulher, entenda que quando nós somos vítimas desse tipo de agressão, eles querem nos desconstruir enquanto mulher. Eles querem nos desfigurar para passar uma mensagem de poder. É isso aqui que eu faço com você se você não fizer o que eu quero. E é por isso que é tão necessário a gente denunciar. É por isso que é tão necessário a gente vencer e romper o medo. Porque tantos e tantos casos estão acontecendo de forma similar. E a gente precisa entender qual é a mensagem. Então, de fato, nós não somos clínicas de reabilitação. Quando a gente passa por uma situação dessa, a gente não tem que entender que tem que ter uma segunda chance. A gente não pode dar uma segunda chance para situações como essa. E quem viu aquilo ali, se identificou, eu clamo, denuncie. Saia de dentro dessa casa, saia de dentro desse relacionamento, peça ajuda. Em algum lugar você vai achar ajuda. Tenha certeza que você vai achar ajuda. Você só não pode continuar apanhando, sendo vítima de violência. Você precisa romper esse ciclo. Quando esse agressor ele vier lhe pedindo perdão, dizendo que se sentiu culpado, que está arrependido, é mentira. Ele vai voltar a fazer. Por isso a gente fala tanto de ciclo de violência. É quando ele pede perdão, é quando ele diz que não vai fazer mais, 2 dias depois ele já está nervoso, estressado, 24 horas depois ele já está batendo. E isso acontece durante anos. Tem mulheres que vivem num relacionamento 30, 40 anos até entender isso e denunciar o seu agressor. Mas antes tarde do que nunca. A gente precisa falar e denunciar. A gente precisa quebrar o ciclo de violência. E o Agosto Lilás traz isso. A necessidade que a gente tem de romper ciclos de violência. A gente precisa parar. Olha, então, além do que a gente fala, que a gente pede para que você faça a denúncia, existem alguns pontos, existem características, sinais que servem de alerta. E esses sinais não podem ser ignorados, nem pela mulher que está no relacionamento, nem por nós quanto sociedade. O seu ponto que você diz sobre o supermercado do grito, o Toneck cita ali também a zona rural, que é um lugar onde normalmente não se chega toda a informação, ou muitas pessoas que vivem por lá não têm um acesso rápido que nós da cidade temos, às redes sociais, internet, e até mesmo a entender do que se trata, o que ela vive. Muitas mulheres acham que é amor, que o homem, ele ama, ele protege, que aquela forma de proteção talvez seja aquela agressão. Porque ela passou na rua, olhou para alguém, olhou para o lado, porque algum homem olhou para ela, porque ela colocou uma roupa. Ele achou que aquela roupa está sensual, ou que aquela roupa está vulgar. Existem várias questões que não podem ser ignoradas. Então, independente de qual lugar você esteja, independente da sua posição, independente da posição do seu companheiro, que você entenda que existem sinais, esses sinais precisam ser respeitados primeiro por você. A gente conhece o nosso corpo, a gente entende os nossos limites e a partir do momento em que a gente se coloca nessa posição em que o outro é quem manda, o outro é quem faz e eu só obedeço, a gente mesmo assina o nosso decreto, né? A gente sabe que existem esses tipos de agressões e foi perfeito você ter pontuado a quantidade e os tipos de agressão que existem. Então, existe o moral, o patrimonial. Quando a gente fala de agressão, não é só a agressão física que deixa o sangue, que deixa o roxo no seu corpo. Não é só a dor. Não é só aquela desculpa que a mulher deu de falar que caiu, que se bateu em algum lugar, que não viu roxo na pele, para tentar proteger aquele indivíduo que por vezes quis matar. O homem que fala que vai fazer é o homem que amanhã faz. Então hoje o seu agressor que te pede perdão, que fala que vai mudar, mas eu estava desequilibrado, eu bebi, eu nem sei o que eu fiz, mas eu fiquei com ciúmes daquele homem, mas eu tenho ciúmes de você, você é minha, você não é dele. Seu corpo não é propriedade de ninguém. E o mais interessante nisso, sabe o que é, Pérola? É que quando ele faz assim, eu me arrependi, eu me excedi, mas
olha o que você me levou, olha o que você me fez fazer. A mulher precisa perceber isso. Quando ele está pedindo perdão e ao mesmo tempo acusando a mulher, ela já está no ciclo de violência. E ela não atenta, ela perdoa. Mas ele fala, olha o que você me fez fazer. Você me deixou louco, você me tirou do prumo e eu perdi a cabeça. Mas foi porque você fez isso. Então ele está o tempo todo apontando uma culpa para a mulher que a mulher não tem. Os sinais que você pontuou, perfeito. E assim, a gente precisa observar inclusive quem não é vítima. Então eu estou de fora, eu percebo que você costuma usar um tipo de roupa e de repente você chega com uma roupa de manga comprida. Você muda o seu comportamento, você deixa de se maquiar, você já não usa mais o seu cabelo solto, só um cabelo preso, você já não usa mais o batom da cor que você gosta, as suas roupas já não são mais as mesmas. Eu que estou de fora preciso me atentar a esses sinais. Às vezes você está sendo vítima de violência e existe essa mudança de comportamento que, se eu entender o que é violência, eu vou conseguir te ajudar. Ao mesmo tempo, eu, vítima de violência, preciso identificar esse agressor. Qualquer mulher tem condição de identificar um agressor em potencial. Quando o meu namorado... Aí a gente começa lá de trás, que é onde a violência psicológica entra e a gente não percebe. Quando o meu namorado chega e me dá aquele sinal de alerta, e eu fico nervosa, e eu fico desconfortável, porque eu não posso sentar, eu só posso sentar de perna cruzada, eu não posso cumprimentar ninguém na rua, eu não posso atender o celular do lado dele. Quando eu tenho que deixar de fazer coisas que eu gosto para não irritar esse homem, eu estou num ciclo de violência. Quando ele, por qualquer motivo, já estressa, eu estou dentro de um ciclo de violência. Tudo aquilo que muda o meu comportamento e que me traz medo, que me traz esses calafrios, que me traz essa insegurança, é um sinal de violência. E tem ali uma agressão em potencial. A gente precisa perceber. Você tinha falado das questões de condutas. No caso dessas 3 mulheres, eu me lembrei aqui, me perdoe, eu preciso voltar, porque a gente precisa de fato pontuar. A gente pode ser vítimas desse tipo de violência em qualquer lugar, mas a gente precisa adotar critérios. Então, a gente precisa saber por onde está caminhando, a gente precisa saber onde atender o telefone celular. A gente precisa, não deveria, mas a gente precisa saber onde vai atender o celular, onde vai caminhar, onde vai, sozinha ou acompanhada. Desculpa, vem uma gripe aí. Então, assim, a gente precisa adotar medidas para a nossa própria segurança. O cabelo solto é uma arma para o agressor, para o estuprador em potencial, para aquela pessoa que vai nos ferir de uma forma potencial. Não é que a gente tem que andar de cabelo preso, mas a gente tem que saber para onde vai, com quem vai, a que locais vai. Porque de fato não deveria ser assim. Mas hoje a violência está tão grande que a gente precisa adotar medidas. É bom ter defesa pessoal, sim. Vai para a academia, vai ter noções de defesa pessoal para saber se defender, para saber reagir num caso de ataque à faca, ataque com arma, ainda que seja só o contato físico. A gente precisa adotar critérios, porque a gente está falando da nossa vida e da nossa integridade física. A gente precisa realmente saber. Olha, então a gente segue aqui com esse bate-papo ainda essa semana. Se a sua agenda estiver aberta, a gente recebe novamente aqui. Mas antes de finalizar, eu quero te agradecer. Primeiro, por cuidar das mulheres, né, que hoje se encontram aí vítimas de violência doméstica, não só aqui em Itabuna, mas nos municípios circunvizinhos que são atendidos, então, pela Ronda Maria da Penha. Quero te agradecer pela sua presença, por ter trazido aqui, então, esse tema que é tão importante para todas nós. E acredito que não só para mulheres, para toda a sociedade, porque agosto não é um mês de falar apenas para mulheres, é principalmente para o homem. Porque ele é quem tem o poder de mudar o amigo do lado
De que forma? Não é aconselhando, não é conversando, porque o lugar de agressor é na cadeia. Então, começando as denúncias. Porque normalmente esse ciclo de violência é perpetuado por quê? Quem está do lado fica quietinho, quem está do lado acha que não, é coisa de homem, não, é ele, não. O homem sempre apoia o outro homem. E a mulher tem a tendência a sempre acabar com a imagem de outra mulher. Então que hoje a gente fale para mulheres e para homens que queiram romper esse ciclo de violência, porque o ciclo de violência não é só de quem sofre, é da sociedade que fica quieta, é da sociedade que omite e que por isso continuam matando mulheres todos os dias. Então a gente quer te agradecer em nome da TV pela sua presença, por ter vindo aqui falar conosco e principalmente por estar nas ruas cuidando das mulheres, que a Ronda Maria da Penha esteja à frente aí, protegendo aqui as mulheres que abrilhantam o mundo. Eu digo que mulher sempre traz cor, traz vida, então que elas sejam tratadas da forma que devem ser. Então, o nosso muito obrigado aqui, quanto TV e quanto sociedade, né, pelo papel desempenhado. Disponha, Pérola, a gente está à disposição da TVI sempre que vocês necessitarem. E o nosso papel é esse, é cuidar, servir, proteger. E para todas as mulheres que nos acompanham, tenham certeza, vocês não estão sozinhas. A gente só precisa saber disso, que não está só. E a gente precisa das mãos umas às outras, sempre. É aquela coisa da gente chegar e pegar na mão e dizer assim, ó, eu tô aqui do seu lado, e a gente precisa caminhar juntas, eu não vou te deixar só, você está aqui comigo e eu estou aqui com você, você não está só. A gente só precisa fazer isso, só isso. E para você, homem, a gente precisa de vocês também do nosso lado. Então, assim, tem os homens que são agressores, esses são criminosos. Mas eu acredito em um mundo sem o crime. Então, o chamamento é para você, homem, que também não aceita, grite também, denuncie também. Faça parte aí desse clube, né, do não à violência. Olha, e hoje também é dia aqui do Ela por Elas, Úrsula Matos, ela que fala, ela é encorajadora de mulheres, ela traz todo o empoderamento e dessa vez vem mais um episódio especial para você de casa que nos acompanha. Então pode rodar a vinheta, porque hoje é dia de Ela por Elas. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! 18 de agosto de 2025, estamos no meio do agosto lilás. Bom dia para você maravilhosa que me assiste, mulher empoderada, que sabe dos seus direitos, que tem certeza absoluta que nasceu para ser guardiã da sua própria vida, dos seus filhos. Mulher que sabe que nasceu para ser amada, respeitada, portanto que não aceita menos do que merece, né? Assim, bom dia para você, telespectador, aquele homem alto nível que me assiste, aquele homem que respeita a esposa, as filhas, as mulheres que trabalham com ele, aquele homem que sabe que no lugar que ganha o pão, não se compra nem se come a carne. Ô, que história é essa, Úrsula? O ditado é não se come, não se... Não, mas porque tem muito homem que compra para comer a carne, amigo. E no caso, meu telespectador sabe que no lugar que se ganha o pão, não se compra, nem se come a carne. Dica de ouro, podia estar cobrando pelo conselho, hein? Mas não tô. Tá de graça. Aquele homem maravilhoso que passando na rua, tá vendo uma mulher precisando de socorro? Não vai fingir que não viu. Porque tem certeza que em briga de marido e mulher, ele mete a colher sim pra ajudar. Porque a mulher desconhecida de hoje pode ser a mãe amanhã. Pode ser a esposa, pode ser a filha. Não é verdade? Portanto, o homem que me assiste aqui na TVI News
é um homem alto nível. E hoje, eu posso falar, produção? Hoje eu tô recebendo uma queridíssima aqui no programa, doutora Lara Kauark, seja bem-vinda, querida advogada, militante, feminista, forte, guerreira, lutadora, né? Assim, mulher. Mulher, eu acho que de todos, mulher. Mulher. Professora, ai que coisa linda. Obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito mesmo. Obrigada. Muitos anos sem te ver. Muitos anos. Estudamos juntas. Fizemos direito juntas. Não foi? Uma parte ali antes de eu mudar para Minas Gerais, estudamos juntas. É assim, algumas matérias, porque você era de manhã, eu à noite, mas a gente fez algumas coisas juntas. Fizemos. Não lembro assim com tanta certeza quais coisas, mas fizemos. Fizemos interdisciplinares, semana jurídica. Isso, a semana jurídica. Ai, que coisa linda. Seja bem-vinda, Lara. Obrigada. Ainda mais nesse mês tão simbólico que é o Agosto Lilás, o mês de enfrentamento à violência doméstica. E eu já quero começar te perguntando o que significa o Agosto Lilás para a doutora Lara Kauark. Úrsula, eu acho que tem meses que são emblemáticos para quem trabalha com violência. Março, agosto, dezembro. Agosto é o mês de nós relembrarmos e combatermos a violência de forma estruturada pelo Estado, né, com palestras, com tudo. Eu acredito que agosto é a lembrança do que a gente não pode esquecer durante todos os meses do ano. Boa, verdade. Tens razão. Lara, agora tem explicação para ocuparmos o 5º lugar como país, o 5º país do mundo que mais mata mulheres? Por que essa realidade tão nefasta nos alcança? Porque nós não aprendemos a contar a história da mulher do jeito que ela deve ser contada. Nós crescemos num ambiente machista, num ambiente opressor, crescemos em um local em que a mulher é debilitada, ela é agredida. Então, como é que eu faço para colocar a mulher num local pequeno? Eu esqueço de dizer a ela quem ela é. Então, eu não digo a ela, por exemplo, se a gente pensar numa estrutura cristã, olha, Deus gosta tanto de você que ele modifica uma lei por conta de 4 mulheres. A primeira vez na história que uma legislação é modificada é uma ordem direta de Deus a Moisés, né? A gente esquece de contar a história, por exemplo, que a primeira ossada humana encontrada é uma mulher, Lucy. Eu esqueço de falar, por exemplo, da importância das mulheres na estrutura da vida. Então, se eu lhe disser assim, Lara, o movimento Bandeirantes, eu faço os bandeirantes, sem esquecer de que os indígenas que iam à frente eram mulheres indígenas porque conheciam o território muito mais do que os homens. Então, não é só um número, é uma estrutura criada para nos apequenar, invisibilizar, e isso tem um porquê. Porque se eu tiro a mulher do lugar de poder que ela está, é mais fácil de dominar. Verdade, você tem toda a razão. E como vencer essa sociedade tão machista, tão misógina, tão sexista, tão patriarcal? Como vencer isso no dia a dia? Porque, na verdade, mulher se transformou provavelmente num dos maiores desafios de nossas vidas. Ser mulher. Como vencer esse machismo estrutural, essa sociedade? Quando eu digo para as pessoas que no meu currículo vem primeiro mulher, as pessoas ficam muito chocadas, né? Então, no meu currículo Lattes tem assim, mulher. Eu disse, mas é óbvio que você é mulher. Eu fiz, não é óbvio. Porque se você tampa o meu nome e lê o meu currículo, você pensa num homem e não numa mulher. E eu dediquei a minha vida ao estudo da mulher. Então, no meu mestrado, o nome do meu mestrado é Mulher. Mulher raça, um estudo sobre a possibilidade jurídica de mulher ser enquadrada no conceito de raça social. Porque
ser mulher é talvez na sociedade o maior ato de resistência. Eu digo que ser mulher é um ato político de resistência. Nós nascemos preparadas para ocupar espaços de poder. Como é que eu venço segregação? Como é que eu venço invisibilidade? Como é que eu venço violência? Dizendo à mulher que ela pode. E trabalhando uma educação holística. Então, assim, sua filha gosta de balé? Ótimo, coloque no balé, mas você vai colocá-la no judô, no jiu-jitsu, na capoeira. Você vai ensiná-la a dirigir. Você vai fazer com que ela tenha autodeterminação e que ela consiga escolher. E assim, ó, parar com algumas coisas assim na criação dessa mulher. Fecha a perna. Porque o ato de fechar a perna não é porque a mulher esconda o que ela tem, é porque ela ocupa menos espaço. Então, homens, como é que homens sentam com as pernas abertas, o dorso aberto? Quando a mulher senta de perna cruzada, ela ocupa menos espaço. Então, isso tudo é uma criação preparada para nos tornar pequenas. Fala baixo, mulher fala baixo. Vixe, como essa menina pergunta tanto. Nossa, Deus, assim é criação. Então, quando eu digo à minha filha, pergunte tudo, ocupe o espaço. Eu estou dizendo a ela que ela pode ser tão importante quanto o homem. Ocupe espaço. Seja presidente da OAB. Porque eu vou ver, eu posso ser. Seja professora de direito penal. Sabe? Ocupe o espaço. Eu acho que para a nossa geração é ser representatividade do que nós seremos para as nossas filhas. Boa, que coisa linda. Tô ouvindo e tô emocionada. Nós, enquanto mulheres, temos uma missão, assim, o útero nos compete. Deus não deu útero ao homem, é só para a mulher. E, na verdade, mais do que o útero, é o gestar, é o maternar, é o educar. Eu costumo dizer que nós temos em nossas mãos a possibilidade da mudança real. Porque quem mais está ali ensinando, educando, admoestando, mostrando o caminho para os nossos filhos, inclusive homens? As mulheres desse país. Então a gente precisa se despir de todo o machismo estrutural, inclusive para educar os nossos filhos a fim de que eles façam a diferença amanhã, né? Isso é muito importante. Mas me diga uma coisa, Lara, como é ser advogada de e para mulheres? É uma missão de vida. Eu quando era estudante, acho que você vai lembrar disso, eu dizia que eu queria ser juíza. Não ser advogada jamais. Como é que eu me torno uma advogada de mulheres? Eu sou atravessada por um caso em 2011 de uma mulher que sofreu uma tentativa de homicídio no Jardim do Ó. O marido passou por cima dela com um carro. Meu Deus do céu. Jesus. Esse caso marca quem eu sou. Todo mundo que me pergunta, por que você é advogada? Eu digo, por causa de Ingrid. Então, quando Deus manda isso para mim, e isso marca e mexe com a minha trajetória, é ali que eu decido ser advogada. É naquele instante. E porque ela me fez compreender o que era violência psicológica. Porque quando a gente conversou com a mãe dela, a primeira coisa que ela disse foi, mas doutora, a gente não sabe o que aconteceu. Ele era tão bom, dava de tudo para ela. Então, ele não era bom porque tratava bem, porque cuidava, porque amava. Era porque supria as necessidades básicas. Não importava o que ele fazia com ela, enquanto ser humano, contanto que a comida estivesse na mesa. Então, eu sou advogada. Eu digo que eu tenho advocacia de e por mulheres, né? Por conta de Ingrid. E esse processo de acolhimento, diz pra mim, porque eu preciso ouvir, mexe com o teu emocional? Todos os dias. Todos os dias. Você tá com a terapia em dia, não precisa, Lara? Semanal em dia. Eu digo... Você me entende, não entende? A terapia tá em dia porque a gente luta com muitas forças, assim. São colegas advogados que dizem assim, toda vez que eu tô na OAB eu escuto, a OAB agora é ativistazinha. E é direcionada, eu sei que é a mim. Ela vai a doida dos direitos humanos. Que mais? Já ouvi assim. A advogada, a professora colorida. Como se isso fosse um adjetivo negativo. Eu acho que eu fui me empoderando e apropriando dessas questões. E aí hoje já me apresento. Eu sou a militante. Eu sou a advogada colorida. Quebra logo. Porque pertenço a essas causas.
Eu acho que para trabalhar com mulher nós precisamos pertencer, a gente precisa compreender que a dor de uma atinge a todas. Quando uma mãe perde um filho, todas nós perdemos. Quando uma mulher é agredida, todas nós somos agredidas, porque todas nós já fomos. A ONU tem um estudo interessante. A ONU Mulheres diz assim, a cada 10 mulheres, 4 sofreram violência. Eu não concordo. Eu digo que cada 10 mulheres, 10 sofreram violência. Nós somos atravessadas diariamente. Profissionalmente, emocionalmente, em qualquer ambiente. E o pior é que muitas de nós, as 6 que não responderam que não passaram, é porque não tem ideia de que passaram. Ou porque tem vergonha. Porque tem vergonha. Porque assim, quando a gente pensa numa mulher que sofreu violência, é muito estereotipado. As pessoas acham que é apenas a mulher de uma classe baixa social. Sim. E ao contrário, o índice de violência nas famílias ricas às vezes é muito maior. Só que não procura o boletim de ocorrência, não faz o boletim de ocorrência, porque o que é que as pessoas vão pensar de mim? Eu nunca fui na delegacia. Aí eu sempre digo, vai pensar que você está se defendendo. Verdade. Né? E a gente encontra muita resistência em toda a estrutura, tanto do inquérito, quanto da dificuldade de se terminar um inquérito, da dificuldade de sair uma medida protetiva, da dificuldade de se dar a quebra da medida protetiva. Sim. Então isso tudo impacta, porque a primeira pergunta que me faz é, eu faço um boletim de ocorrência, mas eu vou estar protegida? Você garante que eu vou morrer, que eu não vou morrer? Aí eu tenho que ser Deus. Eu não tenho como lhe garantir. O que eu lhe garanto é que eu tenho maior estrutura para lhe ajudar. Sim. Mas enquanto a gente pensar nessa mulher fragilizada, diminuída, que não vai se defender, mais força o judiciário ganha. E eu digo judiciário porque nós estamos numa cidade de 180 mil habitantes. Sim. Ilhéus tem 188 mil habitantes. Sim. E não tem uma vara de violência doméstica. É uma vergonha. E aí quando você pergunta, ele diz assim, doutora, mas não tem, não tem vazão. Eu não tenho um número suficiente para criar a vara. Eu fiz, então a gente tem um problema. Porque a delegacia da mulher não para. As medidas protetivas não param. Então se não tem inquérito, onde é que está o gargalo? Sim. Por que essas ações penais não estão sendo oferecidas? Sim. A gente tem algum problema. Sim, além de toda a subnotificação, que a gente sabe que é uma realidade. Né? Mas eu penso assim como você, que nós já somos um polo que deveria ter sido alcançado por uma vara de violência doméstica. Ia desafogar nossas estruturas criminais e nós teríamos um olhar mais especializado. Sim. Porque as pessoas começam a colocar na balança. Foi só uma ameaça. Não é que foi só uma ameaça, é o início da violência ali. Claro. Então, quando eu não tenho uma sentença, quando eu não tenho a propositura da ação penal, eu tenho um problema. Que eu digo pra mulher que tudo bem você ser ameaçada. Sim. Tudo bem você levar um tapa, já que não deixou tanta marca. Tipo, não vai dar em nada não mesmo vai dar em se nada você for mesmo. lá. Tá ótimo. Às vezes o processo de empoderamento da mulher é mesmo um grande desafio. Para todos nós. Eu digo que em algum momento a gente deixa de ser advogada para ser psicóloga, inclusive. Aliás, mais do que nunca, eu acho que os cursos de direito deviam ter mais matérias ou horas, no sentido de fortalecer o nosso emocional e de nos ensinar a lidar com as dores alheias, né? Mas o processo de empoderamento, ele também é mitigado, Lara, me permita dizer, por essa estrutura do judiciário que diz todos os dias para nós, não, Itabuna, Ilhéus, sul da Bahia, então, não é tão, sabe? Tem uma lei que obriga o funcionamento das DEANs 7 dias por semana, 24 horas por dia, mas está aí. Não funciona. A resposta não tem estrutura. Não tem estrutura. Nós temos aí, os últimos estudos apontam que o Tribunal de Justiça da Bahia é um dos mais lentos para se deferir as medidas protetivas. Né? Já temos tribunais de justiça aí do Pernambuco, outros lugares, que pode pedir a medida protetiva online, que já sai uma coisa mais rápida, full time. E o da Bahia é um dos mais lentos. Então, como lidar com esse processo de empoderamento e todas essas limitações? É um desafio. É um desafio, mas eu acho que como boa professora eu vou lhe dizer, educação. Educação salva, modifica, reestrutura as pessoas. Mas eu não estou falando da educação de 2 mais 2 é 4, de uma correção ortográfica. Eu estou falando de educação social. Boa. Porque dói. Quando eu escuto assim, isso é mimimi. Na minha cabeça vem assim, nossa, como o processo de educação machuca. Porque ele machuca, porque vai na sua ferida.
Quando eu lhe digo, ó, não pode chamar o gordo de gordo, o feio de feio, não pode dar apelido besta. Eu estou lhe dizendo à pessoa que você precisa se reeducar. É difícil. É difícil numa sociedade que vai ver uma rede social de 30 segundos e acha que está informada. Que você não consegue entender uma estrutura legislativa e você julga com base no que fulanos, o que a fake news lhe instrui. Nós perdemos a habilidade de uma educação crítica. Verdade. E isso faz com que a gente abandone situações de justiça real. E aí a gente cai num outro lado que também me incomoda muito, que é transformar quem fala em herói. Porque o herói, ele fica ali, ele fica afastado, ele é de difícil acesso. Então eu digo sempre, eu não quero estar numa base de herói, de heroína, mas eu quero estar na base de gente, para multiplicar a informação. E multiplicar a informação é importantíssimo, assim. Eu já dei palestra em igrejas evangélicas, em presídio. É estar atento ao público e falar com a língua que a pessoa vai entender. Boa. Porque senão fica muito legal dizer assim, olha, por que a medida protetiva? Não, ó, a Dona Maria. Verdade. É assim. Não fica inócuo. A gente precisa se adequar ao público, à linguagem, para se fazer entendido. Exatamente. Né? Informação salva. E informação bem dada. Assim, eu trabalho no CREAS, eu adoro a população do CREAS. Então eu digo sempre assim, doutora, eu não sou feminista, não. Fiz, não é não. A senhora é casada? Ela, meu marido me abandonou. Trabalhou sozinha? Trabalhou. Criando quantos filhos? 8. Então a senhora é feminista? Ela, lógico que é. Você trabalhou sozinha, criou 8 filhos sozinha. Olha aí, ó. Super feminista. Empoderada, maravilhosa. Doutor, eu pensava que as coisas não eram assim. Porque falta essa educação primária para que a pessoa tenha a fagulha e desperte. Verdade. Sabe? Eu costumo dizer aqui no Ela por Elas que a nossa missão enquanto mulheres, enquanto cidadãs, enquanto profissionais operadoras de direito, é compartilhar conhecimento e disseminar informações. Apesar da Lei Maria da Penha ser uma coisa que a gente fala todos os dias e parece um assunto tão maçante, os últimos estudos nos apontam que grande parte da população feminina desse país não conhece a Lei Maria da Penha. Porque nós não sabemos que estamos em violência. Nós estamos num país tão violento que nós temos uma estrutura de fala violenta. Então, quando eu tenho uma estrutura de fala violenta, eu tenho um problema, porque eu acostumo a pessoa a ouvir aquilo. Então, assim, acostumar com um grito, acostumar com um julgamento. Eu tô na sala de aula, né? Então, eu não raras as vezes, eu nunca entro no banheiro do professor, entro no banheiro do aluno, porque eu escuto muita coisa, né? Eu escuto e eu digo assim, cuidado que eu gosto de fofoca. Eu escuto e eu falo tudo. E aí, numa dessas conversas, uma aluna se referindo a outra como vagabunda, um xingamento, assim. Sim. Fulana, e aí o xingamento veio. Eita. E elas estavam confortáveis com aquilo. Sabe quando você se identifica que não tinha nenhum problema naquilo? Gente, quando um terceiro usar a mesma palavra para se referir a ela, não vai ter problema, porque ela está acostumada. E isso a criança escuta. É por isso que nós temos, por exemplo, uma estrutura de pedofilia enorme no país. Sim. Porque nós justificamos pedofilia. Verdade. Então, assim, você tem um mito no Brasil para justificar pedofilia. Lara, não tem. Gente, o mito do boto. Sim. O mito do boto justifica mulheres grávidas dentro de casa. Sim. Na nossa região, é muito comum ver meninas de 12, 13, 14 anos com homens mais velhos. Verdade. E naturalizou. Isso. As pessoas olham como se fosse uma coisa normal. Por isso que a educação dói. Porque eu começo a mexer no que está sedimentado. Então aí o mimimi vem. Isso é mimimi, no meu tempo sempre pôde. Não, nunca pôde. Só que nós nos acostumamos a ver. Se eu me acostumo a ver, eu não questiono, eu não critico, porque Verdade. É normal. Verdade. E não bastasse a naturalização, os julgamentos. Tem um caso muito emblemático, que eu sei que você também está envolvida, aqui em Itabuna, com diversas vítimas, que foi o caso do médico Mangabeira. Sim.
E a primeira mulher que resolveu quebrar o silêncio foi muito julgada nas redes sociais, Lara. Muito. Eu entrei nos comentários dessas páginas Horrendos. do Verdinho, Josiel. Essa mulher gorda, essa mulher velha, essa mulher negra, essa mulher acabada, essa mulher idosa. Que me matou, tinha um Deus que era do assim. céu. O médico podendo comprar, qualquer pessoa comprou isso. Eu fiz. Em que momento nós viramos mercadoria? Tem escrito. Meu Deus do céu. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei tão aterrorizada. E aí foi quando eu me dei conta que... E, aliás, isso despertou, inclusive, a segunda vítima que veio à tona, que foi a Carlessandra. Eu tô falando o nome de vítimas que Ela foi a primeira. Ela foi a primeira Ela que é foi no ano anterior. Mas foi orientada, inclusive no Ministério Público, a não abrir o bico, Isso, né? isso. Então, assim, mas aí, compadecida com os comentários e julgamentos da Ela vem a Romilda, público. essas duas vítimas, os nomes vieram à tona. Então, por isso que eu tô aqui falando, tá, gente? Ela chamou a Ziel na casa dela e falou: tem base esse tanto de julgamento? E é um número enorme de mulheres, né? E aí eu vou te dizer assim, todas as audiências duríssimas. E assim, é quase como se nós estivéssemos montando um complô contra o agressor. E aí, todas as vezes que eu saio da audiência, eu sempre fico me perguntando assim, qual seria o objetivo de montar uma história dessa? Porque ia ser muito fantasioso que isso acontecesse. Sim. E para além disso, excluiria o fato do médico ter feito? E mulheres que não têm relações entre si. Nenhuma. Que não Não têm se conhecem. parentesco, não se conhecem. E o modus operandi, a conversa, os depoimentos Muito eram parecidos. muito parecidos, né? E o que me choca é que possivelmente as 35 vítimas não são as únicas, Lara. Não, e com certeza. possivelmente muitas mulheres deixaram de denunciar por causa dos julgamentos. A E as que Romilda foi prescreveram? julgada e as outras foram caladas. E as que prescreveram? E as que têm mais de 10, de 12, de 15 anos? Porque não é uma conduta de agora. É antiga. É antiga. Então nós temos mulheres aí que não estão mais assistidas pelo judiciário porque prescreveu. Então quando eu te falei que eu te escrevi sobre a possibilidade jurídica de mulher ser enquadrada no conceito de raça, porque ela enquadrada no conceito de raça vira racismo, fica imprescritível. Seria fantástico. Ai, seria fantástico, Lara. Porque eu vou te falar uma coisa. Dar voz a essas mulheres, principalmente diante de figuras tão poderosas, né? É assim, libertador. Não só para elas, para suas famílias, para suas histórias, para suas dores, mas para nós. Para nós, porque a gente não passou por uma consulta com esse médico, mas quantos outros médicos aqui em Itabuna e espalhados no país inteiro fazem coisas do tipo? Agora, eu vou te fazer uma pergunta, vai me parecer bem capciosa, mas eu tenho certeza que você vai me dar a resposta. Um médico em Itabira, em Minas Gerais, negro, foi acusado por 1/3 das vítimas que Mangabeira aqui foi acusado. E as investigações desse médico foram concluídas em rápidas. Ele já foi indiciado, condenado. Por qual motivo isso aconteceu? Ali em Minas Gerais, com um médico negro, com 1/3 das vítimas do daqui, e o daqui ainda está aí, impune, almoçando em restaurante, dirigindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Tá aí a resposta. Existe uma resposta, existe uma cor, né? No Brasil, a violência tem cor. Aliás, o judiciário quer que a violência tenha cor. O judiciário quer que a violência tenha cor, que a vítima tenha gênero e que nós permanecemos caladas e calados. Então, no Brasil, a vítima ela tem que ser ou mulher ou da comunidade LGBTQIAPN+. Sim. E o agressor tem que ser preto. Aí funciona. Rápido. Rápido. Vai funcionar rápido porque é o que o sistema quer, é o que ele busca. Porque a gente sabe, Úrsula, quando a Ranger para, a cor da pessoa que a Ranger parou primeiro. A gente sabe. Sabe? Sim. A gente sabe qual é a estrutura de funcionamento que o Estado quer encarcerar. E qual é a outra estrutura que ele, de alguma maneira, ele vai facilitar. Isso é criminologia pura. É.
Não tem jeito. E o sentimento de impunidade que tudo isso nos traz, de sufocamento social? Eu digo assim, ó, tem dias que a única coisa que eu tenho vontade é chegar em casa, ligar o chuveiro e tomar um banho quente para reestruturar a cabeça. Porque toda semana eu tenho uma mulher que me liga gritando. Porque como eu tô na ponta, ela me liga em desespero, eu preciso ir para a delegacia. Ele vai me matar. E tantas outras que dizem assim, doutora, R$300 de pensão, porque também é violência. Doutora, ele me disse que não vai pagar a pensão, mas ele quer levar meu filho. Eu passei por uma dessa hoje. Lara, ele vai levar meu filho e ele vai ser preso, porque existe mandado de prisão. Eu não vou fazer meu filho passar por isso. E quando essa criança volta, ela diz assim, papai estava escondido lá e ele disse que você que vai prender ele. Meu Deus. E a gente tem uma lei de alienação parental que só funciona para a ponta feminina. Só funciona para a retirada dessa criança do lar. Só funciona como forma de manutenção da violência. Verdade. Então, o Estado sabe quem ele quer prender. Sabe. Úrsula, entenda que nós temos uma delegacia que diz que a violência contra a mulher, quando é vizinhos, não é violência doméstica. Brincadeira. Eu passei por isso na minha pele. Fui ameaçada por um vereador aqui da cidade, que é meu vizinho. E a gente estava ali tentando tirar os entulhos da garagem. Meus filhos atrás de mim, a gente já tinha pedido, solicitado, espalhado cartazes pelo prédio todo. E a gente interfonou quando a faxineira chegou para recolher as coisas e tal. Só, olha, quem deixou as coisas na garagem, a gente vai entender que era para descarte. Tudo bem, tudo bem. E a esposa desse camarada ligou para ele. De repente ele chegou. Não mexe em nada que é meu, pro bem dos seus filhos. E os meus meninos atrás, com 8 e 10 anos de idade, ouviram tudo e sabiam que ele estava ameaçando a mim ou a eles de morte. Quer dizer, para eles não ficarem órfãos, então não mexa nas minhas coisas. Ou se você não quer perder seus filhos, não mexa nas minhas coisas. Eu fiz um escândalo, chamei a polícia e fui para a DEAN. A DEAN fez o pedido da medida protetiva e, com base na Lei Maria da Penha, o judiciário não concedeu. Vou te dar um precedente. Peça cautelares. Ah, gostei. Vou te dar um precedente. Boa. Eu tenho esse precedente. E eu fiz, porque tem um raciocínio lógico. Porque a gente pensa em afetividade só positiva. Amor, carinho. Mas a afetividade negativa deixa de ser afeto? Claro que não. Então o que é que a Lei de Maria da Penha diz? Em relações de afeto. Sim. A afetividade pode ser negativa. Sim. Então, nós temos, ao invés de uma medida cautelar, pegar uma medida cautelar inominada adversa da prisão e transformar em medida protetiva. Eu Boa. Anotou a dica? Anotou a dica? Anota a dica, hein? Para aquele vizinho mala que te ameaçou, que te agrediu de alguma maneira. Anota a dica. Eu vou pegar a dica, porque o meu continua lá. Eu tô de olho nele, hein? Tô de olho. Lara, ó. O momento chegou. Tu tá vendo a produção dizer, encerrou. Encerrou. Termina. Eu tenho picaria aqui, Lara. Horas conversando. Foi uma delícia, está sendo uma delícia. Mas a produção já tá aqui avisando que encerrou. Ô, Cássio, só 5 minutinhos, por favor. Lara, olha para aquela câmera ali e se direciona para as mulheres nesse agosto lilás que estarão nos ouvindo, que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir pelo YouTube, porque fica gravado, vai para as redes sociais. E direciona ela falando sobre a importância de denunciar, dos canais de denúncia, como que essa mulher deve se posicionar. Deixa o teu recado. Primeiro eu quero te agradecer profundamente. E te dizer que foi muito bom o nosso reencontro. Foi muito bom. Muito mesmo. E a gente ainda precisa do café. Precisa. Ela precisa que sair o café. Precisa. Nunca vi, tá parecendo mineira. Tá. Tu é mineira, Lara? Só fico prometendo café. Mineira é assim. Mineira diz, bora encontrar, nunca encontra. E pra você, mulher, o que eu tenho pra dizer? Que você lembre que ser mulher é um ato político de resistência, que nós somos a mudança que o mundo precisa e é através de nós que surge, permanece e se mantém a vida.
se é através de nós, por nós e para nós, nós precisamos começar a aprender a nos defender, a ter orgulho de quem somos e principalmente a olhar a outra mulher não como uma rival, e sim como uma amiga que precisa de uma mão estendida, e estender a mão sempre a toda e qualquer mulher. Ser rede de apoio para quem precisa e ser força para a retirada de quem também lhe pede ajuda. Coisa linda! Eu sabia que o programa de hoje ia ser, balacobaco. Eu chamaria a Lara 1, 2, 3, 4, 5 vezes, porque a gente... Pode chamar que eu venho! Porque a gente vai aprender coisas novas todos os dias. Muito, muito obrigada eu sei que sua agenda é muito, muito disputada mesmo, e estar aqui para nós é um privilégio. Quero te agradecer em nome da TV News, quero te agradecer em nome do Ela por Elas, em nome do Barbosinha, né, Barbosinha, que nos escuta aí. E quero te dizer que as portas estão abertas para você voltar quantas vezes quiser. E eu tenho certeza absoluta que a mulher que assistiu ao nosso bate-papo, a nossa entrevista, não vai continuar do jeito que estava, porque não tem como sair, né, do jeito que entrou nesse canal depois de um bate-papo tão lúcido, tão como o nosso, né? Muito obrigada mesmo. E para você, mulher, hoje a gente só tá no meio do mês de agosto. Eu te convido a permanecer conosco aí ao longo do mês. Esse é o Ela por Elas de hoje. Nós temos um encontro marcado na próxima segunda, às 10 da manhã. Fica com Deus. Obrigada. Olha, estamos de volta, então, depois de toda essa programação especial voltada, então, para mulheres que sabem aí, olha, dos seus direitos e principalmente sobre a Ronda Maria da Penha, que está atuando aqui em nossa cidade e também nas cidades circunvizinhas, fazendo, então, ali a segurança dessas mulheres que já foram vítimas de agressão física, patrimonial, moral, seja ela qual for. Hoje ela é assegurada, então, aí dessas ondas e também dos pedidos aí, então, que são feitos diariamente, as ligações. Então, que esse ciclo de violência a gente possa romper, e não só quando você estiver na pele, mas identificando os sinais, porque a sociedade precisa avançar e a gente não vai para lugar nenhum enquanto as mulheres não passarem a ser respeitadas umas pelas outras e principalmente pelos homens, que por maior parte, então, desses casos é quem comete os crimes contra as mulheres. Tonezinha, você trouxe o que pra gente hoje no PQP? Vou voltar a falar, Pérola, sobre o problema da COP30. Esse evento está realmente chamando a atenção do mundo inteiro, que é um evento que vai discutir questões de mudanças climáticas. Essa COP30 está tendo problema de hospedagem. E agora o governo resolveu, como a rede hoteleira de Belém, onde vai ser a sede do evento, que ocorre em novembro, não é suficiente o número de leitos, o que é que o governo resolveu fazer? Alugar navios, aqueles navios de cruzeiro, aqueles enormes, que você vai MSC, não sei o que você sempre vai, que tem Roberto Carlos, não sei o que, e resolveram realmente alugar esses navios para cobrir a falta de leitos de Belém, da rede hoteleira de Belém. Isso ao custo de 263 milhões. Assim, agora com o seguro, que essas empresas fizeram assim. Se não utilizarem todos esses leitos, o governo vai ter que pagar. Haja o que houver. Por exemplo, tem 50 mil leitos disponíveis, mas só gastou 20, mas vai ter que pagar os 30 restantes. Foi assim que foi feito o contrato. Tem uma secretaria extraordinária para a COP30. Isso vai ficar sob sigilo de 100 anos, que ninguém vai saber o custo, o rombo, o buraco que está se gastando. E a gente não sabe, Pérola, se vai ter realmente a repercussão, a ressonância
que se pretende, que se avalia? Porque muitos países estão dizendo que não virão justamente por essa questão de leitos, porque não tem onde ficar e as diárias estão muito caras. Belém não tem condição, o pessoal da rede hoteleira está cobrando o olho da cara para o pessoal que vem de fora, as representações, as delegações de fora. Aí o governo federal contratou esses navios de luxos para servir como hotéis flutuantes durante a COP30, no mês de novembro. Esse movimento com os navios representa mais 6 mil leitos para receber os visitantes durante o evento. A gestão petista apostou na realização da cúpula da China na região amazônica, do clima na região amazônica. E agora enfrenta uma conta que não fecha. A capital paraense tem uma rede hoteleira de cerca de 20 mil leitos, quando a expectativa de público é de mais de 50 mil leitos. Quer dizer, não está fechando essa conta. Só o governo brasileiro tem uma reserva de 50 quartos de luxo, de alto luxo. Mas 50 é pouco para o governo brasileiro. 50 quartos deve ser só para o primeiro escalão. E o restante, o pessoal de segurança, o pessoal da logística, motorista, pessoal da assessoria de janja, cabeleireiro, maquiador, etc. Também vai entrar todo mundo aí. E vai ficar onde? Vai ter que gastar. Vai ser um rombo milionário que quem está assumindo isso fica por conta da Secretaria Extraordinária da COP30. Como eu disse, volto a repetir, que esse custo vai ficar sob sigilo de 100 anos. É realmente quem vai pagar? Nós. E essa COP30 não vai ter, eu acho que a ressonância que a gente esperaria. Não vai ter, porque muita gente já não está querendo vir. Os Estados Unidos não vêm, a França não vem, vão mandar representantes. Então, vai ficar realmente muito ridículo, muito feio para o Brasil. De novo, a gente vai pagar mico. Pérola. Olha, quando a gente fala, né, Toné, de um país em que, além de todos os problemas, enfrenta agora mais um problema que é o tarifaço, né? Já é uma questão que já a gente começa a sentir no bolso, porque, em primeiro, a gente sabe que esse valor vai sim ter que abaixar, enfim, de diversas formas, para que não fique perdido, seja o alimento ou até mesmo serviços. Essa COP30, ela ganhou também uma repercussão devido a essa polêmica. Agora, se os países já estão falando e não vir, de que forma que o Brasil vai começar a ser visto lá fora também? Porque assim, em 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano, não conseguiu se preparar, sabia que seria em Belém, sabia que aconteceria lá. Aí o pessoal chega, as hospedagens lá em cima, além de valor, não tem como comportar essa quantidade de pessoas. Fica bem difícil. Está muito caro, né? As diárias estão muito caro, tudo muito caro. O pessoal botou lá em cima o custo. Tem até, agora eu já falei sobre isso aqui, que tem casa de particulares que eles estão alugando, né? As pessoas estão alugando, saindo de suas casas, como aqui a gente vê que é típico aqui no verão, aqui de Ilhéus, aqui do sul da Bahia, as pessoas saem e alugam as casas por diárias exorbitantes. Lá em Olivença mesmo é assim. Aí é X por pessoa, é uma loucura. Lá também agora eles estão fazendo a mesma coisa em Belém. Eles estão saindo das casas e estão alugando para esse pessoal que vem de fora. Mas os custos estão muito altos. E esse pessoal tem dinheiro. Lá é euro. Mas mesmo assim está muito alto. Eles estão achando que o custo está muito elevado, que já está uma questão de exploração. Eles estão reduzindo as delegações e muitas vezes até os próprios chefes de Estado não estão querendo vir. Vão mandar representantes. Aí vai ser um fiasco. Exatamente, o Brasil só tende aí, Toné, ó. Tá mal, viu? A imagem lá fora tá ficando feia. A gente sabe que é importante para que a gente tenha uma imagem bacana, para as relações realmente acontecerem, né? Para ser negociado com o Brasil. Agora, um país que não se prepara para receber outros E teve países. muito tempo, tiveram muito tempo para preparar, entendeu? Foi 1 ano e meio, não né? Não fizeram porque não quiseram. Que Foi são 1 ano e meio, incompetentes, Toné? né? Incompetentes. Foi 1 ano e meio? Mais de 1 ano, parece que são 2 anos, 2 anos eu acho, a conferência. Tá. Tiveram muito tempo para fazer uma estrutura decente, para receber as delegações com dignidade e mostrar a importância que nós temos sobre essa questão climática que a gente foi fazer lá em Belém. Sim, vai fazer em Belém, mas se prepare para fazer.
Porque Exatamente. muitos disseram que quiseram trocar, fizeram uma carta, 25 países assinaram essa carta para o governo, que mudasse a sede para São Paulo ou Rio, que são capitais mais adiantadas, que têm uma rede hoteleira mais eficiente e muito maior, com a qualidade, tudo e a quantidade, mas o governo não abriu mão. Mas não é só por isso, é porque o pessoal lá, os Barbalho lá, o Jader Barbalho lá, que é o governador de lá, disse que não, tem que ser no Pará. E são aliados do governo, então não podia mais mudar. Não mudaram e vamos ver no que vai dar. Novembro é logo ali, falta 60, 70 dias, por aí só. Justamente. Agora, outro assunto aqui que a gente tenta, né, a ser falado, é porque na semana passada, logo ali no último dia, aconteceu um episódio muito triste aqui em nossa cidade. Algumas feiras passam agora pelo processo de construção e outras de reforma. O que acontece é que uma dessas feiras que passaria pela reforma, que é a feira então do Califórnia, um trabalhador acabou se machucando e foi grave. Além dele ficar soterrado, a gente via pelas imagens de que o pescoço dele estava para fora, que foi isso que facilitou os colegas identificarem onde ele estava e de quem se tratava. Ficou, parece que um braço também, né, que ficou para fora. Ficou ainda parte aqui, olha, de um lado do membro dele, acho que foi o direito que ficou pro lado de fora. Então ficou ali o rosto, mas o rosto é o que facilita da pessoa, senão ele teria realmente sido ali uma vítima fatal. No entanto, como ele ficou com o rosto para fora, ele gritava muito, pedia muito para que os colegas tirassem lá. E a gente via a quantidade ali, olha, de coisas que estavam sobre o corpo dele. Quando a gente fala, Toné, dessas construções, sejam elas privadas ou públicas, a gente fala de equipamento de proteção. Recentemente aconteceu um episódio bem parecido chama-se aqui. EPI, né? Equipamento de proteção individual, né? Quando a gente fala desses casos, olha aí o vídeo, gente, é assim, uma cena trágica. Trágica. E outra, Toné, o braço dele ficou só isso aqui, ó. Ou seja, por bem pouquinho não ficava por completo. Então os amigos começaram ali a tirar, a escavar, retirar realmente todo aquele material em cima do mesmo. O SAMU foi acionado e ele foi atendido e ainda está ali sendo atendido, né? A gente fala atendido com os cuidados médicos, passando então pelos cuidados necessários. Recentemente aconteceu também na Beira Rio. O rapaz não ficou machucado nem nada, mas eu acho que foi mais uma questão ali realmente de sorte, hein? Porque, Toné, ele tinha uma plataforma, ele estava em cima desarmando. Era uma treliça, como se fosse uma treliça. Naquela praça ali, olha, chegando já antes da praça. Logo que a gente sai da Câmara de Vereadores, naquela primeira via à direita, como se você estivesse indo para o shopping à direita. Então, ele está nessa treliça e o que acontece? Ele vai tirar o equipamento que está ligado um ao outro e ele fica em cima. O equipamento começa a cair, tem carro passando no momento, o carro tinha acabado de passar embaixo. Era a próxima pista ali, né? O equipamento cai e ele cai junto. Agora, o que passa na mente da pessoa que sabe que é necessário que tenha o equipamento, claro, do trabalhador eu até entendo, porque ele precisa levar o alimento para casa. Com equipamento ou sem, a família dele vai ter que comer. Ele trabalha já fornecendo aquele serviço. Acontece isso, ele faz o quê? Infelizmente, ele não tem muita coisa a fazer. Ele vai ter que concluir o serviço dele, né? Ele foi contratado para tal, ele vai fazer. Então, é importante... Mas não é a empresa não, Pérola, que... Sim, não, mas a empresa te contrata. Você tem que levar o alimento para sua família. Você não tem equipamento. Ou você aceita ou você não aceita. É melhor aceitar, por quê? Você tem que levar comida para casa. Tá tudo caro. As coisas estão caras. Então, nesse episódio em específico que aconteceu desse rapaz, que ele desmonta a treliça e a treliça cai perto de um carro e até mesmo próximo ao corpo dele, a gente bate na mesma tecla por quê, Toné? Não é o primeiro caso a acontecer aqui na cidade. Mas pode ser caracterizado como acidente de trabalho? Com certeza. Com certeza. Toda empresa deve ter alguém que ao menos saiba como manusear ali aqueles equipamentos. Tá, além da pessoa saber manusear os equipamentos, ela tem que ter os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Ponto.
Acidente de trabalho se configura através de quê? Tanto da pessoa que estava trabalhando ali em condições precárias, a pessoa que não tinha acesso à segurança física dela mesma, ou seja, não tinha nenhum material, não tinha nenhum equipamento, nem nada que pudesse proteger seu corpo, sua saúde, sua vida. E, além de tudo, não tinha um técnico. Não tinha um técnico em segurança do trabalho. A pessoa precisa entender também assim, Toné, o rapaz não teve culpa. Pode colocar o vídeo de novo, Cássio. Pode deixar para o pessoal de casa ir assistindo. O rapaz não teve culpa. Ele era um trabalhador. Ele estava na obra. Inclusive, ele aparece só com o capacete e a farda. Aquela fardinha azul que a gente vê em quase toda a construção aqui na cidade. Então, ele não tinha culpa de nada. Se a empresa não colocou alguém para fiscalizar, para cuidar, infelizmente, vai fazer o quê? Ele tinha que levar o alimento. É o que a gente bate na mesma tecla. O erro aqui é da empresa. E outra, a empresa nem se manifesta de nada. A gente não vê nada. Nada, nenhum comunicado, nenhuma nota, nada. Eu espero que ao menos, no mínimo, esse funcionário esteja recebendo apoio da empresa. Seja financeiro, com os medicamentos, os custos, porque assim, ele ficou soterrado completamente. Inclusive, olha, no vídeo dá pra ver ele querendo movimentar a mão, mas ele não consegue por conta do peso. Agora imagina aquela quantidade ali de pedregulhos em cima desse homem. Dizem que ele nem estava em cima do local que despencou. Ele estava realmente ali embaixo. Então, quando caiu aquela quantidade ali, olha, de coisas em cima dele, a gente vê a quantidade de pedras aí pelo vídeo. Os amigos tentam, e claro, tinha que ter até cautela ali para retirar ele, né? O corpo de bombeiro, gente, é indicado para esse momento, tá? Eu sei que tá todo mundo ali na flor da pele, vai ajudando até o corpo de bombeiro chegar. Mas é importante que nesses casos, nesses acidentes, se você presenciar também, que chame o corpo de bombeiro, porque eles que sabem manusear até mesmo para retirar esse corpo. Porque tá machucado, a pessoa já estava ali assustada. Então é importante alguém que também entenda ali de primeiros socorros para fazer essa retirada. Então fica esse alerta. E claro, é importante que toda empresa tenha esse fiscal. Esses casos de obra, a gente vê aqui na cidade, você não vê nada, Toné, não tem equipamento. Gente, aqueles homens, quando eu passo e vejo lá em cima, naqueles edifícios com 10, 15, meu Deus do céu, com 10 andares, 15 andares, eu olho de cá de baixo. Naqueles andares terríveis, né? A pessoa não tá com nada para segurar. Né? Nada. Eu falo, Jesus, segura. Segura esse homem porque ele tá soltinho aí. Ô Pérola, vamos voltar aqui ligeiramente aqui. Eu quero falar sobre a questão das mulheres encontradas mortas, foram esfaqueadas. A polícia tem que dar uma satisfação urgente. Já teve protesto, tudo, mas a polícia tem que dar uma satisfação à sociedade. Não pode passar em branco, não. Já tem mais de 48 horas que encontraram essas mulheres. Alguém tem que falar. A polícia tem que vir a público e dizer se tem suspeito, se não tem, se foi mais de um, foram 3, foram 10. Porque uma pessoa só, eu acho que não faria uma crueldade dessa com 3 mulheres. Fica difícil. 3 contra 1. Quando estava matando um, as outras 2 pelo menos poderiam ter corrido. Então não foi latrocínio, matar para roubar. Teve violência sexual ou não teve? A polícia está quieta, não fala nada. Tem que dar uma resposta. A sociedade cobra a urgência e transparência. Olha, Toné, quando a gente fala desse caso, é um caso que enoja. Enoja pelo seguinte ponto. Mas foi muito cruel. Enoja pelo seguinte ponto, justamente por essa crueldade. As vítimas, elas foram esfaqueadas. Não foi uma mulher. E mesmo se fosse uma, esse cara ou esses caras deveriam morrer na cadeia. Não foi uma pessoa só, Pérola. Deve ter sido mais de uma. 3 mulheres, 3. Uma mãe, a filha e a amiga da família. 3 mulheres que foram passear. Elas estavam na praia com o cachorrinho passeando. Era uma sexta-feira à tarde. Gente, pelo amor de Deus. Sabe, quando que a sociedade vai entender que não está normal, que não é normal? A segurança pública está horrível, não é só no Brasil, não. Mas aqui na Bahia, em especial aqui na Bahia, está muito ruim. Calamidade outra. Eu digo mais. Ilhéus, esse final de semana foi marcado aí por mortes. Teve outro episódio, não foi? Enquanto acontecia o velório das 3 mulheres, aconteceu um tiroteio na praia. E um homem morreu. Na Zona Sul.
Tinha lá os problemas dele, né? Disseram que eram facções rivais, não sei o que aconteceu. Foi execução, né? Foi execução. Agora, numa praia, quer dizer, a gente já não tem paz pra sair de noite. Você já anda assustado, eu mesmo já ando com medo. E é uma área nobre. Ali é uma área nobre, Praia dos Milionários, já diz, né? É uma área nobre. Tem gente ainda de férias, vindo cá, turista chegando na cidade. Acontece isso, eu acho assim, que é muito difícil, muito complicado, né? É muito difícil tudo isso. Então a gente cobra e espera agora, no mínimo, que a polícia venha à tona, venha a público para esclarecer o que aconteceu. Mas a gente já chegou ao fim, Tonezinha. Obrigada por hoje. Você de casa, fica até aqui a porque próxima, vem o quê, Toné? boa tarde, né? E 20 anos TVI. Vem aí Alerta Cidade com Denilton Santos. Um beijo, beijo, beijo. Até amanhã.